Se o atleta amador precisa de um acompanhamento com fisioterapeuta para alívio de dores, o de alto rendimento necessita ainda mais. Diante do esforço máximo que é colocado o corpo, principalmente perto de grandes competições, esse profissional se torna indispensável. E tem um aqui em João Pessoa que atende grandes nomes do esporte. É o Wesley Gabriel, que conversou com a gente aqui no programa Dr. Play. Veja como é que foi essa entrevista. Já entrando nessa seara, né, do fisioterapeuta das estrelas, o senhor já treinou aí, treinou, né, acompanhou, na verdade, esses atletas como o Petrúcio, o Wesley Safadão, o Hulk, né? Como é que muda? A gente tem até aqui umas imagens, essa abordagem de um profissional para outro, e aí vou deixar você bem à vontade para ir falando um pouco sobre essas imagens aí que a gente vai passar, né? Essas duas hoje são as minhas duas joias que estão ali comigo todo dia. A EG e a Vitória são duas atletas que estão aí a cada ano ascendendo o esporte. Semana passada, semana retrasada, foram campeãs da etapa do Brasileiro aqui em Natal. Você estava lá com elas em Natal? Estava lá com elas. É uma dupla recente, mas que vem dando muito destaque. E tá com um atleta que ele acaba também tendo essa pressão da mídia, do público também, é outra coisa que a gente não pode cobrar tanto. A gente precisa ir ali dosando o quanto cobrar. Tem atleta que responde bem à cobrança, tem atleta que já responde bem a outra abordagem. Então, a gente precisa ir tendo esse cuidado com cada atleta, porque cada atleta é único, então a gente precisa ir desenvolvendo um método para trabalhar com cada um deles. Cada um. Esse aí foi aonde? Esse aí foi o Kobe Expo, que é uma atualização que é um congresso do Comitê Olímpico que todo ano acontece. Os esportes se encontram, né? Então a gente consegue ter uma troca muito boa com médicos de outros esportes, de outros clubes, de outros estados, fisioterapeutas, preparadores físicos, fisiologistas. Então é onde todo mundo... É literalmente onde todos os esportes se encontram. E a gente vai tentando levar um pouquinho de cada esporte e trazer um pouquinho de cada esporte. E aí, no meu caso, como eu acabo trabalhando com vários esportes, acaba sendo muito benéfico para mim, porque eu consigo me atualizar de várias formas quanto a isso. Isso aí é o seu lado professor. É meu lado professor, que eu venho tentando cada vez mais moldar ele. E a gente estava dando uma palestra sobre tratamento de dor no ombro, lá na Unip, com os alunos, mostrando. Aí tô ganhando uma medalha. Foi esse ano ainda. Vez ou outra eu tento ainda tentar competir, voltar para o esporte que me deu base, que foi o atletismo. Isso aí é o atletismo, né? Isso aí foi o atletismo. Foi o Troféu Norte-Nordeste de Atletismo. Aí foi com o Hulk, enquanto ele estava aqui de férias. E esse é um ponto para se destacar, por mais que ele estava de férias, mas estava fazendo o trabalho de manutenção do corpo. E engraçado dessa foto... O Hulk tem alguma lesão específica, gritante, ou manutenção mesmo em prevenção? Poucas foram as vezes que a gente viu o Hulk lesionado, mas muito por causa disso. Porque ele sempre prezou muito pela manutenção. O engraçado dessa foto é que quando a gente tirou, ele disse que estava inchado, que não estava com o abdômen tão legal. Aí quando eu olhei a foto, eu disse, poxa... Mas aí você vê o nível de comprometimento dele. Porque de alta cobrança, né? E quem tirou essa foto foi o preparador físico dele. Ele fez, semana que vem a gente vai ter que puxar mais, porque eu tô me sentindo inchado. Aí eu disse, tá bom. Esse é você atleta, né? Esse aí sou eu atleta. Foi mês passado, no Campeonato Brasileiro Universitário. Me inscrevi em um curso aleatório. E esse aí, que esporte é esse? É o atletismo. É o arremesso de peso, que foi minha prova no atletismo. Eu fazia o arremesso de peso, o lançamento de disco, aí, vez ou outra, ainda me aventura aí como atleta. E sua colocação aí? Aí foi lá atrás. Mas o importante é competir, né? Esse é um ponto que a gente pode deixar de lado. Isso aí, o Wesley, né? O Wesley também, que além de cantor é atleta, ele gosta muito de vaquejada, então também tá sempre aí. Então o esporte dele é vaquejada. E você... chegou até o Wesley também, entrou nessa área da vaquejada também. Foi. Os esportes, eles vão se unindo, né? E aí, um dos atletas que eu trabalho na vaquejada é o Pedro Militão, então eu sempre tive nesse ambiente, desde que eu comecei a trabalhar com ele, aí foi uma coisa puxando a outra. Engraçado que eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre essa questão da preparação para a vaquejada, né? Tem. Não sei se é algo Antigamente novo. Não tinha. Antigamente não tinha, até porque ainda são atletas que pecam muito com isso.
Porque a vaquejada ela veio muito de hobby, foi se tornando uma profissão, foi se tornando um esporte. Então, os atletas que estão entrando agora, estão se destacando cada vez mais, estão começando a entender que é um esporte, precisa de preparação física, precisa de acompanhamento nutricional, fisioterapia. E o engraçado é que na vaquejada sempre teve muito cuidado com o animal. Então, os animais, muito antes dos vaqueiros, já tinham fisioterapeutas, já tinham os médicos veterinários. Então, por exemplo, várias vezes quando eu estava lá com um Pedro Militão, tinha 2 fisioterapeutas com a égua, com o cavalo, fazendo tratamento preventivo, botando gelo, fazendo a parte de quiropraxia também, que eles têm. Então, assim, eles tiveram esse cuidado muito antes com o animal e agora passaram a ter com eles, entendeu? E aí é o Petrúcio, né? E do lado dele é o Petrúcio, que também ama muito a vaquejada. E o Petrúcio também é a nossa joia paraibana no paraatletismo. Já foi 3 vezes campeão mundial, já foi 3 vezes campeão paralímpico. E você atende o Petrúcio também? Atendi o Petrúcio por mais ou menos uns 3, 4 anos. Olha aí. Ou seja, todo mundo é seu paciente, né? Você também faz parte da... Isso aí é da continuação, né? Do Hulk. Do Hulk. E o Wesley. E o Wesley. Então, a gente vê como todo mundo está preocupado, né, com essa questão da prevenção, da longevidade e se manter ativo no esporte. Isso é muito importante, né? O engraçado é como todo esporte se conecta. Porque todos eles foram um puxando o outro e acaba que todo mundo está ali dentro do mesmo ambiente. E aí uma curiosidade, né? Assim, você trata muito de tratamento da dor, de aliviar a dor, de sanar a dor. Mas, assim, com esportes completamente diferentes, né? Então, vai desde vaquejada, beach tênis, futebol, vôlei. Como é esse tratamento para esses diversos tipos de modalidades? Assim, o tratamento é um só? Como é que funciona? Todo esporte ele tem sua particularidade. Por isso que, quando você me perguntou se eu era atleta, eu disse que eu era metido a atleta. Porque hoje eu tento praticar o máximo de esportes possíveis, porque acho que o segredo de tratar uma lesão dentro do esporte é, antes de tudo, entender a biomecânica dele. Entender como que o esporte ele acontece. Não só a nível de movimentação do corpo, mas também como os atletas se portam, o que eles almejam, o que eles desejam ali dentro do esporte. Então, isso facilita tanto o contexto psicológico, estar ali com eles, mas também facilita para entender a movimentação que cada esporte traz. Então, é uma coisa que eu sempre tento fazer. Quando eu começo a tratar um atleta de um esporte diferente, a primeira coisa que eu vou é treinar esse esporte para entender como que isso acontece. Então, hoje eu jogo futebol, eu jogo tênis, jogo beach tênis, sou ruim em tudo. Faz vaquejada também? Pratica vaquejada? Isso aí foi o único que não deixaram fazer. Mas o resto... Mas vejo acontecendo, estou sempre ali dentro. Assiste, mas foi o único que eu não me arrisquei ainda. Mas quem sabe... A gente sabe que esses atletas, né, de alto rendimento, na verdade, eles têm uma equipe por trás, né, para ter aquela performance. Então, desde psicólogos, enfim, nutricionistas, nutrólogos, mas, na verdade, como é acompanhar esses profissionais, né, que tem aquilo ali como a sua vida, né, o seu ganha-pão mesmo, é muita coisa envolvida, né, que até você já estava falando também nos bastidores, é completamente diferente de um tratamento de uma pessoa que não é atleta. Eles não têm tempo, têm pressão, têm competição, não tem intervalo, né, muitas vezes entre uma competição e outra. Então, isso não compromete o tratamento também, que deveria ser o ideal, mas chega junto do que é o ideal? Então, no alto rendimento a gente tem sempre que fazer uma balança. Existe o real e o ideal. A ciência ela traz uma base do que seria ideal, mas que quando a gente joga para o alto rendimento, que a gente vê a realidade, uma lesão que, por exemplo, um ligamento cruzado anterior, 9 a 12 meses, quando a gente joga para a realidade, é um atleta que ele precisa estar sempre dando satisfação a patrocinador, querendo ou não, existe o contexto financeiro, aquilo ali é a vida dele. Então, diferente dos atletas de final de semana, que estão ali por hobby, por tudo mais, para o atleta aquilo ali é a vida dele. Se ele passa um ano longe da prática dele, vai sim influenciar a vida financeira dele, o psicológico dele. Existem muitos atletas que passam muito tempo fora da atuação e quando voltam ainda passam aí meses para conseguir se recuperar a nível psicológico. Então,
é como eu vinha te dizendo, a fisioterapia hoje dentro do alto rendimento ela passou a ser um gerenciador, então a gente acaba ficando muito próximo do atleta. Então a gente precisa estar ligado não só na lesão dele, mas entendendo as coisas indiretas que vão ali acontecendo. Então, puxando do nutricionista, puxando do preparador físico, do psicólogo, do médico. Então, a gente fica meio que ali direcionando o atleta para todos esses profissionais para tentar, quando liberar ele, não perder tanto tempo nessa transição, que a gente chama de return to play, do retorno dele para a atuação principal dele, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa estar sempre ajustando. Interessante, né? Entender um pouco mais da vida dos atletas e como eles lidam com a dor. Agora a gente faz um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Dr. Play para você. E já estamos de volta. A nossa cidade está cheia de corridas, não é mesmo? Mas esses atletas têm que se cuidar para não deixarem as atividades antes do que deveriam. Vamos acompanhar agora a continuação da entrevista com o fisioterapeuta Wesley Gabriel sobre tratamento da dor. Veja. E em relação, a gente ouvia muito falar também aquela questão das aposentadorias, né? Assim, o atleta, ele tem um tempo de vida útil. Sim. Então, ele tem muitas modalidades que os atletas, eles se aposentam, né? Muito cedo. Isso está mudando também, porque do mesmo jeito que tem toda essa equipe multidisciplinar, com vários profissionais envolvidos, para ele fazer a sua entrega ali máxima, né? Próximo do 100% da alta performance, os atletas, eles também, com toda essa evolução, até da questão nutricional também, né? Eles estão se aposentando mais tarde, eles estão permanecendo mais tempo no esporte também? Existe uma expressão que se tornou muito comum, principalmente dentro do esporte, que é a gestão de saúde e performance. Antigamente, os esportes, principalmente coletivos, a gente via muitos jogadores e poucos atletas. E hoje a gente vê isso mudando. Ainda existem muitos jogadores, mas cada vez mais a gente vê os atletas. Qual que é a diferença? Aquele indivíduo que ele realmente se dedica ao esporte entendendo todas as frentes. Então a gente vê o caso, por exemplo, do LeBron James. 40 anos e ainda na melhor performance, mas porque ele entendeu todas as frentes, ele tem o cuidado nutricional, o cuidado com a fisioterapia, o cuidado com o físico, com o sono. Então, ele passou a entender todas as frentes que ele precisa trabalhar, então isso foi aumentando o tempo de vida útil dele. No futebol, a gente vê o paraibano, o Hulk, se cuida de todas as formas, certo? Tem preparador físico, tem fisioterapeuta, tem massoterapeuta, tudo ali dentro de casa. O Cristiano Ronaldo. Então, são atletas que, antigamente, futebol, 30 anos, 32, já estavam se aposentando. Então, hoje a gente vê atletas com 39, 40 anos ainda aí em muita performance. Então, cada vez que essa expressão foi se tornando mais comum dentro do esporte, a gente vai vendo os atletas tendo um tempo de vida útil maior. A gente mora, né, numa capital onde toda semana, né, tem muita corrida aqui, maratona, meia maratona. Tá chegando também cada vez mais outros esportes, né, e unindo os esportes, sim, como o próprio triatlon, né, sim, e a gente vê pessoas comuns do dia a dia, até daqui do nosso universo, né, de muitos médicos também indo para essa área do triatlon. Essas pessoas, né, que aí até estão deixando de ser aí um atleta de fim de semana, mas estão iniciando nesse gosto de realmente se tornar um atleta profissional, seja por hobby ou não, tem que ter esse cuidado e tem que ter um fisioterapeuta para prevenir. Então, esse é o ponto que faz com que o esporte amador tenha taxas de lesão muito mais alta que o esporte profissional. Porque no esporte profissional, o que é mostrado, querendo ou não, o que a mídia vende é o esforço, o atleta ali treinando, mas eles não mostram a outra parte, que é eles se cuidando, eles tendo fisioterapeutas. Inúmeros atletas têm o fisioterapeuta próprio, que está ali dentro da casa dele todos os dias. Então, tem muito jogador que leva o seu fisioterapeuta e eles meio que são ali e moram junto mesmo. E é uma parte que os atletas de fim de semana não veem. Então, por isso que a gente vê muita gente se lesionando, muita gente tendo um overuser mesmo do corpo, porque estão sempre treinando, entendendo que quanto mais treinar, mais resultado vai ter, e não é só isso. Então, é ideal sim que todo atleta amador tenha esse cuidado preventivo, até porque o preventivo ele não é só sobre a lesão, é também sobre a melhora de performance. Então, eu gosto sempre de citar o caso do LeBron James, porque
ele tem o treinamento, mas ele preza por ter pelo menos de 10 a 12 horas de sono. Ele faz fisioterapia todo dia, ele tem um acompanhamento nutricional muito balanceado. O próprio Cristiano Ronaldo, então atletas que hoje são referências nos seus esportes, mas que têm tudo isso agregado no seu backstage, né? E aí a gente já falou um bocado aqui, né, sobre atletas de alto rendimento, alta performance. Vamos entrar um pouquinho agora nessa seara do tratamento da dor, digamos, essa segunda parte da nossa conversa. A gente vê aqui, inclusive até aqui mesmo nessa bancada do Dr. Play Podcast, alguns médicos bastante preocupados, inclusive, nessa questão do tratamento da dor, né? Outras especialidades, até mesmo da medicina, que está indo para essa questão do tratamento da dor. E eu achei super interessante a sua abordagem na fisioterapia, também trazendo esse tratamento especializado, aí, um olhar diferenciado para o tratamento da dor. Quais são os novos tratamentos que estão surgindo no mercado para minimizar, né? Pessoas que convivem com dor crônica, muita gente nova, inclusive, descobrindo ou enfim, aparecendo na fibromialgia, sim, né? Também sim. A gente muitas vezes não sabe nem a origem. E aí muita gente tendo que conviver com a dor. Né? Então, eu costumo dizer que a dor, ela é normal que aconteça. O que não é normal é você continuar sentindo dor. Então, normalizar a dor. Porque a dor, ela tem o objetivo de te dizer, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, a ideia é que você vai buscar ajuda. Então, existem várias tecnologias surgindo no mercado para o tratamento da dor, mas que a minha base ainda é a rotina do paciente. Porque muitas vezes o paciente, eu trago isso para a minha prática no dia a dia. Ele vai lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas e o resto do tempo que ele está lá fora? Às vezes tem paciente que passa 18 horas sentado e não entende porque tem dor na lombar. Tem pacientes que não têm uma rotina ativa de atividade física, não tem um estilo de vida saudável e não entende porque está sentindo dor. Não tem uma alimentação com alimentos extremamente que dão uma base inflamatória muito grande, mas não entende porque estão sentindo dor. Então, o que eu trago muito hoje é associar o estilo de vida saudável com o tratamento da dor. Então, eu sempre digo que não adianta eu estar ali 1 hora com o paciente na semana e ele estar 7 dias por semana fazendo coisas erradas. Então, eu acho que o tratamento da dor, ele parte também da educação, da conscientização. Entender a rotina do paciente, entender aonde ele pode estar errando, onde ele pode estar melhorando e também trazer esse gerenciamento. Então, é uma união que eu trouxe do esporte de alto rendimento e eu venho lapidando para o tratamento da dor com as pessoas comuns, que é justamente isso, entender a rotina dele, entender os déficits dele, as deficiências que ele pode estar tendo ali no dia a dia e ajustando isso. A gente trata a dor, mas é uma coisa que eu sempre digo, a melhor forma de tratar é evitando que ela aconteça. Então você atende essas pessoas comuns também, né? Não só são atletas, não. Não, os atletas são poucos, né? Porque em comparação à maioria, existem muito mais pessoas no esporte amador do que no esporte de alto rendimento. Então, 90% dos meus pacientes são atletas amadores, são pessoas comuns, são pessoas que passam o dia sentados, são pessoas que passam o dia em pé no computador e não entendem às vezes porque tem dor. Então, às vezes, um simples direcionamento, um simples alongamento pode ajudar esse paciente, sabe? Vamos fazer uma pausa rápida, mas daqui a pouco a gente volta com mais Dr. Play. Fica por aí. E agora tem o último bloco do programa Dr. Play. O assunto é como os atletas de alto rendimento normalizam a dor e o quanto isso é prejudicial para a manutenção dele no esporte. Acompanhe a entrevista. Você já falou da pressão, né, de patrocinador, de tanta coisa envolvida, né, nesse universo que está por trás que ninguém vê. Mas como é que o atleta, né, de alta performance, ele consegue ali também no dia a dia junto com o fisioterapeuta conviver com essa dor, né? Às vezes crônica, às vezes aguda, mas como é que vocês administram isso? Porque aí vai envolver também até outros fatores psicológicos também, né? Pra gente, a gente tem que ter um feeling muito grande com o atleta, porque o atleta, ele acaba fazendo uma coisa errada, que é normalizar a dor. Então, às vezes, para um atleta, ele dizer que está sentindo dor é porque ele já está sentindo há muito tempo. Então, por exemplo... Ele só vem falar quando ele não aguenta mais. Então, por exemplo...
A Vitória ela já está comigo há alguns anos, então eu já tenho esse feeling mais apurado com ela. Então, quando ela vem me dizer que está sentindo dor, é porque já tem alguma coisa muito grave acontecendo. Muitas vezes eu largo tudo e vou ver o que está acontecendo, porque ela é uma atleta muito forte, uma atleta que convive com a dor todos os dias, um atleta que, infelizmente, normalizou a dor. Então, quando ela diz tem alguma coisa acontecendo, é porque já está assim, em ponto de estar de cadeira de rodas. Então, o profissional que está ali do lado do atleta precisa ter esse feeling, tá observando. Então, por exemplo, às vezes eu vou no treino dela, vou no jogo, às vezes mesmo antes dela dizer que está com dor, às vezes eu olho pro treinador dela e se ela está com dor, aí já puxo ela, vou tentar entender o que está acontecendo, vou avaliar, porque ele só vai falar mesmo depois de muito tempo, quando já nada do que ele faz está mais evitando a dor dele. E é outro ponto também que para o atleta ele dizer que está sentindo dor, às vezes é uma coisa que tipo pega um pouquinho mal diante de todo mundo. Então ele evita também estar dizendo que está com dor para ninguém estar muito... É como se ele se demonstrasse um lado fraco, que ele não pode. Entendeu? E aí, no dia a dia, né, para essas pessoas comuns também, que talvez aconteça muito, eles mascaram, digamos assim, mas com aquela medicaçãozinha que todo mundo entra na farmácia, que está ao alcance da nossa mão, chega lá, pegou um analgésico, comprou, leva para casa e vai mascarando. Isso também acontece muito? Acontece muito, até porque hoje o que a gente tem mais escasso é o nosso tempo, né? Então... muitas pessoas entendem essa prevenção como um gasto de tempo e não como o que seria mais coerente, o investimento no seu tempo. Então, muitas pessoas, tem reunião, tem trabalho, tem isso, tem aquilo e não tem tempo de cuidar da saúde. Então, é muito mais rápido você tomar um dipirona, você tomar um analgésico, do que você ir treinar 1 hora, do que você ir buscar realmente uma ajuda profissional. Então, cada vez mais as pessoas elas estão deixando o autocuidado de lado e abordando analgésicos, anti-inflamatórios, a automedicação, sendo que 1 hora essa conta chega e ela vem sempre dobrada. Então, eu sempre digo que o autocuidado, ele parte, antes de tudo, de um investimento, mas também de uma responsabilidade, porque você vai cuidar da sua saúde. Isso não é uma escolha, é uma afirmação. 1 hora você vai cuidar, você escolhe como? De forma preventiva, com uma boa alimentação, com atividade física, fazendo tudo na hora que você quer, como você quer, porque o preventivo te dá essa liberdade. Não, hoje eu vou treinar de manhã, hoje eu vou treinar de tarde. Ou de forma curativa. E aí você não tem essa liberdade de escolher. Você vai estar em um hospital, você vai estar fazendo cirurgia, você vai estar internado. Enfim, tem todo esse contexto. Então, o cuidado com a saúde ele é sempre uma afirmação. A escolha é como você vai fazer isso. Eu gostaria que o senhor deixasse, né, dentro de toda essa sua bagagem que você teve o prazer de compartilhar aqui com a gente, de alguma orientação, né, para essas pessoas que estão aí nos assistindo, que querem levantar do sofá, então nunca é tarde, a hora é agora. Então, passa essas orientações para essas pessoas que comecem a se exercitar com responsabilidade, né? Justo. Eu sempre digo que você precisa aprender a ter um estilo de vida saudável. Muitas pessoas querem. Quantas pessoas a gente vê que paga o ano na academia, paga o semestre nutricionista, mas não sabe como encaixar na sua rotina. E ter um profissional te guiando, te mostrando os melhores passos, entendendo suas deficiências e te ajudando quanto a isso é essencial. E uma frase que vai motivar todo mundo é como eu disse, você vai cuidar da sua saúde e isso não é uma escolha, é uma afirmação. Você escolhe como, se de forma preventiva, encaixando tudo ali na sua rotina, ou de forma curativa, em meio ao hospital, cirurgia, internação. Acho que essa é uma motivação muito boa para todo mundo. Essa é forte, viu? Essa é forte. E no canal do YouTube da Dr. Play, você confere essa entrevista completa. Muito obrigada por nos acompanhar aqui na TV Cidade João Pessoa e nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.